Olá, sejam bem-vindos. Estamos começando o GEDUcast, o podcast do líder educacional. Estamos em São Paulo, no Promagno, nesse evento maravilhoso que é o GEDUC, um evento que concentra gestores, a liderança educacional do país se encontra aqui nesse evento. Gente, eu quero parabenizar a Almos Consultoria, que é a realizadora desse projeto muito significativo para as escolas, principalmente para aqueles que estão preocupados com a liderança educacional. E ao meu lado, Guilherme Goulart. Muito bem, meu amigo. E dessa vez, Bruno, a gente vai falar de algo que constrói a verdadeira essência do bilíngue. Envolve cultura, envolve toda a parte didática. Você vai fazer o trocadilho? Não, é seu, meu amigo. Eu vou fazer o trocadilho? Vai com você, eu permito. Uma salva de palmas, Isabela. Cultura inglesa. Porque, Isabela, já quero começar provocando. Tem como aprender um outro idioma sem aprender sobre a cultura, sem aprender sobre o que de fato movimenta essa língua? Olá, em primeiro lugar, muito obrigada por me receber aqui, é um grande prazer conversar com vocês. Não tem como falar de língua sem cultura. A cultura, ela informa a língua, e a língua informa a cultura, né? Ela é uma construção cultural, a linguagem, como ela se expressa, que tipo de vocabulário existe naquela língua, está muito relacionado à cultura daquela população. Então, quando nós aprendemos uma outra língua, né, nós expandimos o nosso conhecimento de cultura, porque a gente parte do que a gente conhece sobre a nossa cultura, e aí a gente começa a conhecer uma outra cultura e fazer inter-relações, né? Então, não só, o que eu gostaria de colocar aqui é que quando a gente aprende uma nova língua, não só a gente aprende uma nova cultura, como a gente passa a entender melhor a nossa cultura. Porque quando a gente entende o outro, a gente se entende melhor. Então, muitas vezes, coisas que passam desapercebidas na vida de uma criança que está aprendendo uma língua, ela fala assim, um clichê, tá? O que você come de café da manhã. Ele está acostumado a comer pão com manteiga, queijo, café com etc. leite. Café com leite. Mineiro. E nem pensa sobre isso. Mas aí está lá estudando inglês e aprende que na Inglaterra, nos Estados Unidos, se come salsicha, Com feijão. bacon. Em alguns países come feijão. Então ele pensa assim, nossa, como é diferente daqui. Mas por que é diferente? Por que aqui a gente come pão com manteiga? Por que lá eles comem uma refeição assim? Mas é porque o almoço lá deles é só um sanduichinho. Porque a escola tem período integral, porque as pessoas não vão para casa almoçar no trabalho. Então, você entende? Aí, olha o tanto de enriquecimento que é aprender a diferença entre o que se come no café da manhã. Eu vou... Isso é um pequeno exemplo. Eu vou apimentar um negócio, Bruno. Antes de entrar nos benefícios do desenvolvimento cognitivo, do propósito da neurociência mostrando como que o cérebro se torna ainda melhor, eu queria trazer um problema. Claro. Porque são problemas que a gente vive. Quando a gente fala de apresentar a cultura, ainda no Brasil nós temos uma grande dificuldade de aceitação. Onde de St. Patrick's, Halloween, Thanksgiving, eu vejo ainda uma certa restrição das famílias de entender que isso faz parte do desenvolvimento daquela outra língua. Para desenvolver aquele vocabulário, para entender como... Vamos lá, essa criança ela está sendo desenvolvida para o mundo. Ela não vai competir pelo emprego do bairro dela. Ela vai competir no emprego agora, gente, mais do que nunca, é no mundo. E eu preciso trazer isso. Como é que contextualiza sem criar esse embate? Dessa cultura nossa, seja pela fé, seja pelo motivo que for. Como é que quebra isso? Como é que a cultura inglesa vem trabalhando esse inserir a cultura nessas famílias? Essa é uma questão sensível. Eu diria que quando a gente trabalha a cultura de uma nova língua, festividades é um pequeno componente, né? Então, a gente sim trabalha com St. Patrick's, com Halloween, com Thanksgiving, etc. Mas não é só isso. Cultura não constitui só de festividades e rituais. Eles são importantes. Há alguns cuidados que a gente precisa ter
por questões familiares, religiosas, etc. Mas isso não acontece só aqui não, tá? Nos próprios países onde, por exemplo, é comemorado o Halloween, tem algumas comunidades que não participam dessa comemoração por causa das suas crenças religiosas, e tá tudo bem, né? O que eles não podem é sair agredindo quem participa, você tem o direito de não participar. E a mesma coisa aqui, eu acho que a gente tem que respeitar as famílias que não querem participar por questões que elas possam ter, mas essas famílias também têm que respeitar os colegas da escola e a escola que quer trazer essa comemoração e trazer o significado dela. Então, acho que é uma questão, quando a gente aprende uma nova língua e uma nova cultura e amplia a nossa competência multicultural, a gente aprende também a ter mais tolerância pelas diferenças culturais. Olha que legal. Você acredita então que vai muito do feeling do gestor, de como que a comunidade responde àqueles estímulos? Seria... Eu acho que vai do feeling do gestor. Eu acho que o gestor tem que ter a sensibilidade de ver se aquilo ali é aceito pela comunidade ou não, negociar. Acho que o combinado não sai caro. Então, quando os pais se matriculam, é importante que essas coisas fiquem claras para as famílias, né, com relação a que tipos de comemorações são feitas. Eu sei, eu já vivi isso, que quando você está trabalhando dentro de uma escola como um provedor de um programa bilíngue, por exemplo, que é o que a cultura inglesa faz, a gente também tem que combinar com a escola e saber o que pode, o que não pode. Então há escolas em que não se comemora o Halloween, e está tudo bem. Há escolas em que se comemora o Halloween e também está tudo bem. Agora, tem outras, eu acho que o Halloween é o que traz mais desconforto, né? É o mais Agora, sensível. essas outras de Thanksgiving, St. Patrick's, eu acho que são mais fáceis, assim, de trabalhar, né? Até porque a gente traz no Thanksgiving a questão da colheita e do agradecimento pela colheita. Não é um feriado, uma comemoração religiosa, na verdade, né? Então traz também a questão assim de colheita, de época do ano, por que é naquela época e quando é que é a colheita aqui. Então, olha a oportunidade. Cultura, olha que desenvolvimento. Educacional, cognitiva, multicultural que você traz. É legal. Agora, ensinar por si só e comemorar por si só, aí você está perdendo essa oportunidade. A gente vem discutindo aqui com muitos gestores educacionais e também com muitos especialistas em educação sobre a importância da aprendizagem significativa. E a gente consegue ver claramente que quando você traz esses elementos, ainda que festivos, você proporciona um significado que vai além do conteúdo, porque ele se torna uma prática e, obviamente, o engajamento dentro de um contexto festivo, ele acaba sendo maior, porque ele envolve todo o corpo, toda a sensibilidade. E aí eu queria entender, Isabela, como que o programa bilíngue hoje da cultura inglesa, esse grande parceiro do GEDUC, tá junto com a gente aí nessa 24ª edição, contribuindo muito com esse grande evento. Eu queria entender um pouco como é que esse trabalho significativo acontece dentro do programa bilíngue da cultura inglesa. Falou num ponto muito importante. O aluno precisa viver a língua que ele está aprendendo. Ele precisa viver o inglês, viver a cultura, viver o inglês. Então, a nossa proposta de ensino não é com aulas expositivas em que o aluno aprende sobre o inglês. Eu não quero que o aluno explique para os pais o que é o simple present e como é que o do é usado com does e tal, até porque a gente não faz isso na vida real. Eu quero que ele saiba usar, que ele saiba mostrar como ele consegue usar o que ele está aprendendo. Então a gente trabalha muito com projetos, que é uma maneira melhor de ter uma demonstração de aprendizagem do que um projeto em que você aplica o que você aprendeu para produzir um artefato real, autêntico, que você tem que apresentar para a sua comunidade de colegas, na escola, etc., usando a língua que você está aprendendo. Então, essa aprendizagem significativa, ela é essencial. O que os programas bilíngues trouxeram para a escola? Eles romperam com essa tradição de ensinar inglês como uma disciplina, como conteúdo. Inglês não é um conteúdo, não existe um conteúdo chamado inglês. Inglês é uma linguagem e ela é aprendida por meio de outros conteúdos. Você precisa encher. É como se fosse o inglês é como se fosse o nosso esqueleto.
E o conteúdo é a nossa pele, são os nossos músculos, etc. Então, você tem que encher esse esqueleto com algum conteúdo. Como que você faz esse inglês significativo? Trazendo um conteúdo que faz parte da vida desses alunos. Seja ele um conteúdo escolar, como aprender inglês falando de geografia, falando de história, porque são conceitos que ele já conhece, que aí ele vai aprender a falar em inglês, né? Falar sobre artes, falar sobre... Muito importante, a gente fala muito, né, do socioemocional, ele está na BNCC, nós temos programas socioemocionais, mas não é muito melhor você trazer o socioemocional para cada aula? Toda aula tem um componente socioemocional que é trabalhado, e aí o aluno aprende, as expressões em inglês para demonstrar como ele está se sentindo, para demonstrar empatia com o colega. Olha que conteúdo maravilhoso para você aprender inglês. Sabe que eu nunca... a gente vive isso a vida inteira e às vezes você não faz essas conexões. Toda vez que você vai ensinar um vocabulário, que nós vamos explicar o que seria o happy, o sad, o angry, o hunger, whatever, eu nunca pensei no socioemocional nesse momento. Exato. E tá aí, o que você está sentindo? Isso, how are you feeling today? Então já começa a aula assim, aí os alunos já colocam ali numa medida, tem uma pulseirinha no nosso projeto que ele diz como ele está se sentindo. Sabe? E aí o professor... Então, de acordo com a color, você vai ganhando. Exato. Não, e como ele está se sentindo. Então, ele consegue expressar. E aí, os colegas também... A gente ensina também o colega a respeitar como o aluno como o colega está sentindo naquele dia. Quando você vai ensinar expressões como I'm sorry, can you lend me, Então, você traz esse componente. Olha, como é importante você... ser educado quando você vai pedir, como é importante você pedir desculpas quando você fala uma coisa que não foi adequada. Pensa bem, a gente está com um grupo de adolescentes que não sabem muito inglês. Se você for ensinar isso em português, numa aula de português, eles vão rir da sua cara, porque... você está me ensinando a pedir desculpa, professor? Mas se é no inglês, ele está aprendendo uma coisa que ele não sabe. Junto com isso, você coloca ali a questão da empatia, da resiliência, da organização, de como a gente trabalha muito também, de como organizar. Você está ensinando, por exemplo, Days of the Week, você está ensinando rotinas. Como você organiza a sua rotina no seu dia? Como você se organiza para que você tenha tempo de estudar? Você está ensinando uma coisa... e trazendo junto uma competência... A criação da schedule, você vai... Que é essencial hoje, que é saber se organizar. E você sabe o que eu achei mais interessante, Gui, da proposta da cultura inglesa? É que justamente ela vai trabalhar o significado numa via de mão dupla. Porque para pensar em inglês, ele também vai ter que pensar sobre o que ele está sentindo. E aí, às vezes, ele vai ter que encontrar repertório em outro idioma para tentar explicar. Isso vai exigir um maior esforço cognitivo dele, quer dizer, ele vai ter que gastar mais tempo pensando sobre si e pensando como levar isso para outro idioma. Isso é extremamente significativo. Fora resiliência e tolerância ao erro, porque não tem jeito, gente. Vai errar. Se tem uma coisa que você aprende, que você sabe que você vai errar, é uma outra língua. É uma segunda, terceira, quarta língua, né? Você sabe que você vai errar, porque todos nós, a gente não existe você aprender uma coisa e sair falando. A aquisição de segunda língua não funciona desse jeito. Porque você começa a aprender e você começa a formular hipóteses na sua cabeça. Então, você aprende o passado, você vê que tem que colocar ED. Você começa a colocar ED em todos os verbos, inclusive nos irregulares, que é super normal e é um indicador de que está acontecendo a aprendizagem. Então, aí ele vai ver que ele errou, aí ele vai ter que voltar e refazer aquilo. Isso faz com que você pense assim, para aprender eu tenho que errar. Quer disciplina melhor para você criar essa... Né? E resiliência, assim, não, eu vou tentar de novo, eu vou repetir, eu vou pronunciar essa palavra corretamente. A tolerância ao erro. E a gente trabalha isso em sala de aula também. It's ok, não tem problema errar. É assim, errar faz parte. Quando você aceitar que o erro te faz melhor, desde que você busque uma outra rota para solucionar o problema, isso vai te fazer melhor. E sem contar que é uma ideia muito atual, né? A gente vê os modelos
de empreendedorismo, a pivotagem que pressupõe que o erro faz parte do processo de aprendizagem. Isso é muito significativo. Mas a última pergunta pinga fogo, eu juro que... Sem problema, estamos aqui para isso. Estamos indo para o final. Eu falo com as pessoas que a melhor fase da vida para construir valores, para construir conhecimento, é na primeira infância, é na educação infantil. E a gente ainda escuta muitas pessoas trazendo alguma resistência do tipo: o meu filho ainda nem foi alfabetizado em português, como assim ele vai aprender o inglês junto? Porque isso vai atrapalhar ele cognitivamente na construção do raciocínio. Me conta, sabe? Isso é verdade, isso é mentira? Isso não é verdade, e hoje nós temos assim um arcabouço enorme de estudos que mostram que o cérebro bilíngue é um cérebro mais inteligente. E quando eu falo inteligente, não é que é inteligente entre aspas, é que a gente tem que pensar nas múltiplas inteligências, tá? Mas o bilinguismo, inclusive, já é comprovadamente, ele desenvolve até aspectos cognitivos do cérebro. Tá? Não tem questão de alfabetização, você pode aprender, desde criança, não há conflito. Nosso cérebro ele não foi formatado para criar conflito entre aprendizagens de línguas. Pelo contrário, quanto mais melhor. Crianças que são expostas até a mais de uma língua, porque tem o pai que fala uma língua, a mãe que fala outra, etc. No final, elas acabam se tornando crianças muito bem-sucedidas, porque elas desenvolvem desde cedo essa resiliência, essa capacidade de lidar com a frustração, de fazer o code switching, sabe? Eu estou falando uma língua, depois eu falo outra, eu entendo, eu sei que você fala italiano, mas você fala... E ele sabe, gente, eu sei, eu já convivi com crianças assim. Então, eu digo para os pais, não tenham medo, já existe muito estudo que comprova isso, que investiga o cérebro funcionando, como que o cérebro organiza as duas línguas, tá? E quanto mais cedo, melhor, sim, gente. Isso não há dúvida sobre isso. Isso não quer dizer que quem começa depois não chegue lá. Chega também. Mas quem começa antes, chega melhor. Sensacional, senhoras e senhores. Chegamos ao final de mais um episódio deste podcast que está dedicado a produzir para você, gestor, conteúdos de qualidade, porque é a minha arena aqui, essa grande arena de expositores, tem soluções que cabem na sua escola, que vão fazer a diferença nos seus resultados. Venha para o GEDUC, porque aqui é o lugar do líder educacional. Muito obrigado pela sua audiência, continue conosco, porque tem muito conteúdo ainda para ser produzido aqui. Fique com Deus e lembre sempre, o BTO tá on.